Eu sou Carlos Galdino. E eu sou Diógenes Valenças. E vamos lá. No ar. Politicast News. No ano passado, o presidente Michel Temer mandou para o Congresso um projeto de lei para permitir a terceirização de todas as atividades. Assim, terceirização é um assunto complicado porque a gente já tem terceirização legalizada pelo país inteiro, mas nas atividades meio que chamam, né? Não na atividade fim. O que eles estavam querendo era expandir isso. Os trabalhadores terceirizados, eles sofrem muito, eles passam por condições piores de trabalho do que os funcionários efetivos, seja lá de que canto for, que se tome como base, é comum esse cenário. Então era necessário uma lei que garantisse direitos para essas pessoas, né, para esses trabalhadores. Mas a proposta que o governo colocou não era para isso, né? O objetivo principal era expandir ainda mais esse tipo de terceirização. Bom, quando chegou no Senado, eu não lembro quem era o relator da proposta, mas ele engavetou e ficou lá engavetado por um bom tempo. Então, o presidente da Câmara, ele encontrou um projeto de lei da época do Fernando Henrique, que era na mesma linha de terceirização, só que esse projeto de lei já tinha passado pelo Senado, faltava passar só pela Câmara. Então ele desengavetou um projeto de mais de década, né? Estava engavetado, colocou lá, foi aprovado e sancionado pelo Michel Temer. O conceito de terceirização é algo interessante, que eu falei já com várias pessoas a respeito, não lembro se eu falei aqui no podcast, mas na dúvida, né, se eu falei, vou falar de novo. O princípio da terceirização é para atividades altamente especializadas. Digamos que você tem uma indústria e você tem um equipamento lá que é muito sensível e precisa de uma pessoa de um profissional muito específico para lidar com ele, para fazer ajustes, para consertar. E esse profissional no mercado é bastante caro e é raro, é difícil encontrar. A sua empresa pode contratar alguém assim, depois de encontrar, né, de penar para encontrar, só que fica naquela situação, né, se de repente esse funcionário adoece, se de repente ele recebe uma proposta de emprego de outra indústria, de outro estado, e deixa a sua indústria. Você não pode ficar muito tempo sem ninguém desempenhando esse papel. Aí o que acontece? Nesse cenário aqui entra a terceirização. Você, ao invés de contratar diretamente a pessoa, você contrata uma empresa, que essa empresa vai ter profissionais dessa área e ela vai garantir que vai ter sempre um profissional dessa especialização lá. Dessa forma você paga mais do que pagaria pelo profissional, porque você está pagando pela garantia de sempre ter alguém, caso o profissional que estava alocado na sua empresa adoeça ou algo do tipo. Esse é o princípio da terceirização. No Brasil, a terceirização é utilizada para precarizar o serviço. Ela não é para atividades altamente especializadas, ela é para as atividades mais comuns. Tanto que antes dessa aprovação recente, as atividades meio, que eram mais terceirizadas, eram as de serviço geral, limpeza e segurança. Isso. Inclusive, sobre isso eu li que essa alteração agora, ela permite essa alteração na CLT, que você vai poder terceirizar. Um exemplo que eu vi foi no caso do hospital. Como já era possível terceirizar os meios que você falou agora, como, por exemplo, guarda, faxineira, entre esses, com essa nova alteração agora vai ser possível não só terceirizar os serviços básicos, assim como se tem anteriormente, como também serviços como médicos, enfermeiros e tudo mais. Isso acaba se tornando mais liberal por parte do Estado em si. Só que o que você vê esse tipo de comportamento são em países mais desenvolvidos. Aqui no Brasil, dada a atual situação econômica e o comportamento cultural, que estava envolvendo muitos desvios, muita
favorecimento, nepotismo e tudo mais, é uma coisa arriscada se fazer isso aí. Basta dizer que terceirização de atividade fim era um dos critérios, né, que definiu o conceito de trabalho escravo contemporâneo. Quando se encontrava essa prática de terceirização de atividade fim, se entendia isso como trabalho escravo. Então, expandindo a analogia, essa lei de terceirização está legalizando parte do trabalho escravo que existe. Sim, tem outros aspectos, né, dessa lei em específico que foi aprovada, como, por exemplo, a retirada da responsabilidade da empresa onde o funcionário trabalha em caso de questionamento, né, de pendências judiciais trabalhistas. Quem vai responder é a empresa que contratou diretamente o funcionário. Uhum. Ou seja, você vai ter empresas, como acontece muito na indústria têxtil, né? Você vai ter uma grife milionária, multimilionária, contratando uma terceirizada para manter a equipe de costura. E depois que tiver questões judiciais trabalhistas lá, quem vai pagar não é essa empresa milionária, quem vai pagar é a empresa pequena. Ou seja, não vai pagar, vai se arrastar muito tempo na justiça. Só quando for esgotada essa possibilidade mesmo é que a responsabilidade vai cair na empresa de cima, vai subir. E essa lei que foi aprovada, ela permite também a quarteirização, ou seja, a empresa de cima dessa que contratou os funcionários de costura não necessariamente vai ser a multinacional, assim, a multimilionária. Pode ser uma outra terceirizada. E aí o processo vai demorar ainda mais na justiça. Ou seja, é uma forma de precarizar o trabalho, de acabar com os direitos, de prejudicar a luta trabalhista também, porque como a situação fica muito instável, assim, praticamente fica inviabilizada a atividade sindical, por exemplo, em setores terceirizados. Exatamente. E como se não bastasse isso tudo, essa lei vai permitir a pejotização, que é você ser contratado como uma pessoa jurídica, ao invés de ser contratado diretamente pela empresa. Isso aí, assim, é complicado porque é uma forma de tirar direitos trabalhistas. Você perde direito a férias, perde direito a 13º e várias outras coisas. Por quê? Porque a empresa não contratou você, a empresa contratou uma outra empresa que, coincidentemente, ela é uma empresa, uma microempresa individual sua. Se você fizer questão dessas coisas e estiver achando ruim, você tem que falar com o seu patrão que, coincidentemente, é você mesmo. Na prática, parte disso dessas mudanças, infelizmente, não vai ter um peso tão grande assim, porque a reforma trabalhista já vai tirar parte desses direitos, né? Mas esse é assunto para daqui a pouco. Felizmente. Então, pessoal, como vocês devem ter observado, atualmente na mídia e toda a movimentação, tramitação no Congresso e tudo mais, com relação à reforma da Previdência. Então, como vocês devem ter percebido, a reforma da Previdência não é algo exclusivo do Brasil está acontecendo agora e é a primeira vez. É uma realidade enfrentada por alguns países, porém, por alguns países desenvolvidos, primeiro mundo, que não é o caso do Brasil. Também, outro porém, é uma reforma muito drástica para ser realizada em um governo que não foi, como é que eu posso dizer, devidamente eleito, já que nós tivemos o impeachment da presidente Dilma e quem assumiu foi o vice-presidente como presidente interino. Ou seja, para tal reforma acontecer num governo transitório é algo bastante complicado. Além disso, outra coisa também bastante complicada que está sendo proposta é a reforma trabalhista, que a gente vai falar logo. Eu queria aproveitar o gancho só para reforçar isso que tem a ver com a legitimidade. Nem o presidente tem essa legitimidade, nem o Congresso tem, já que menos de 10%
dos deputados teve voto suficiente para estar lá. E a gente vê que eles na prática estão representando ou a si próprios ou a grandes empresas e grupos de interesse que os colocaram lá, não a população. E esses patrocinadores, claro, né? Afinal, a empresa ela não doa, ela patrocina. Exatamente. O pessoal falou muito, criticou muito a Dilma no começo do segundo mandato, com razão, né? Que ela não estava executando o programa que foi eleito. Estava tomando medidas contrárias. E o que dizer então de Michel Temer, que as pessoas tendem a considerar que é um outro governo, mas ele compunha aquela chapa com a Dilma. Então o programa de governo que ele se comprometeu foi aquele mesmo programa de governo que ela tinha se comprometido. Que não foram as que a gente votou com o presidente. Não foi aquela proposta que ele está executando agora que foi a que a gente votou legitimamente, que foi escolhido pelo voto popular. E uma coisa preocupante, aproveitando também essa parte da conversa, é que as medidas que o Temer tem adotado têm sido, em geral, autoritárias. Né? A gente viu a reforma do ensino médio vindo por medida provisória que não cabia, mas a justiça parece que está no esquema, né, também. Isso. A gente está vendo essas 3 reformas, 3 projetos de lei, são apresentados e se pede urgência para evitar discussão. Né? A gente não vê como é feito debate. No caso específico da Previdência, teve senador que pediu os cálculos que foram utilizados para chegar à conclusão de que havia um déficit enorme que tinha que ser tomadas essas medidas, que pediu projeções, os cenários de projeção para o futuro, caso a medida seja adotada, caso não seja, e o governo simplesmente negou. Não sei se a essa altura já aconteceu alguma coisa, mas eles estavam negando isso, que leva a 2 possibilidades. Ou eles escondem por alguma razão, talvez por mentir, esconder as informações, ou eles não fizeram esses cálculos, estão jogando porque querem aproveitar a situação para empurrar a goela abaixo essa reforma. Perfeito. O governo fala de déficit, mas na verdade a Previdência ela faz parte da Seguridade Social, que nunca teve déficit até hoje. Ela é superavitária. Ainda assim, há uma sonegação altíssima de grandes empresas nesse quesito, porque eles simplesmente podem ficar sem pagar o INSS, que depois, quando vierem mais processos, vai se prolongando na justiça por muito tempo. No final, eles ainda têm chance de ser ou de ficar por isso mesmo, né, ou ter redução. Assim, eu sei que, de um modo geral, as empresas acabam recebendo muito incentivos e estímulos a agirem dessa forma. Perfeito. Se fosse cobrado isso que essas empresas devem, assim, o valor arrecadado seria pelo menos 5 vezes maior do que o suposto déficit. A gente tem uma Agreste à esquerda com a Lilian Rojas, que ela fala bem sobre essa parte, especificamente da Previdência. Né? Então, quem quiser entender melhor o que é isso de Seguridade Social e Previdência, e déficit ou não déficit, eu recomendo que dê uma olhada lá no nosso arquivo de episódios. Perfeito, Carlos. E só completando o raciocínio, a reforma da Previdência é algo que possivelmente em outro momento fosse passível de que não é comum ela ocorresse nesse momento que o Brasil está surgindo. Outros países da Eurásia, como por exemplo o Japão, está enfrentando esse problema. Porque o que está acontecendo? Está acontecendo uma transição demográfica. Quer dizer que está nascendo menos gente e a expectativa de vida está aumentando. Ou seja, se você pensar bem, tem menos gente contribuindo e tem mais dinheiro saindo da Previdência. Apesar de que, como você falou, a Previdência hoje ela é superavitária. Ou seja, não existe um déficit ainda. Embora o governo insista que existe, né? Justamente, porém, não consegue provar que os cálculos, assim, por ipsilitris, que esse rombo existe de verdade. Afinal, o que tem saídas polêmicas é que está faltando, assim, o cálculo bater, como diz a história. Bom, mas o resumo dessa reforma proposta, a gente já conseguiu dar uma suavizada muito de leve no que estava proposto, né, que
a idade mínima para se aposentar baixou para 65 anos para homens e 62 para mulheres, se eu não me engano. É sabido que as mulheres têm dupla jornada, ou seja, em todo o trabalho, na indústria, na empresa e tudo mais, e trabalham em casa também. Por isso é que o tempo de contribuição delas eram 5 anos menos que o dos homens, né? Pois é, justamente. O ideal seria que não fosse necessário, né? Mas é necessário nessa sociedade em que a gente vive hoje. Exatamente. Principalmente como é muito desigualitário, ou seja, a mulher negra ela ganha menos que o homem negro montando uma escala, que ganha menos que a mulher branca e que ganha menos que o homem branco. Ou seja, a mulher negra ela ganha menos que todo mundo. Agora você imagina quanto é que ela vai ganhar ao final de tudo isso. Pois é. E o governo trata essa situação, né, a aposentadoria, como se fosse um benefício que é dado para o trabalhador que chegou na idade avançada. Mas não é bem assim, né? A gente contribui durante toda a vida com o INSS já para isso, já para ter para garantir esse direito depois. Tem alguns pontos interessantes nisso tudo, né? Primeiro, a parte dos trabalhadores rurais. Exatamente. Geralmente são em algum período do ano que eles conseguem realmente ter a renda e contribuir com o INSS. E essa mudança que está proposta vai considerar o tempo de contribuição, de modo que o trabalhador rural vai levar mais tempo do que um trabalhador desses que a gente considera, né, mais comuns que trabalham durante o ano inteiro. Porque um ano dele vai valer um terço, digamos, do ano do que trabalha na cidade. Ou seja, além de ficar, ele vai ficar mais, vai ter que contribuir por mais tempo, no fim das contas, por mais anos, já que esses anos vão refletir menos meses, né, por ano. E isso justamente num trabalho que é altamente desgastante, que assim, acaba mesmo com a saúde do trabalhador. Perfeito. E outra coisa que vocês têm que levar, que é mais importante que tudo isso, na minha opinião, é que eles estão elevando a idade mínima para aposentadoria para 65. E que em muitas regiões aqui do país, a expectativa de vida não chega nem a isso. Como, por exemplo, no Maranhão, que a expectativa de vida daquela região é de 60 anos. Ou seja, o trabalhador vai contribuir toda a sua vida e no final vai ser negado isso, porque ele não vai morrer sem poder se aposentar, vai morrer trabalhando, que nem diz a história. A proposta parece ser essa, né? De que a maioria dos brasileiros morram antes de precisar se aposentar. Exatamente, que com o atual sistema de saúde e segurança não é uma coisa muito difícil morrer antes dos 30 que seja. Era justamente esse ponto que eu ia colocar, né? Como se não bastasse o congelamento de investimento em saúde, em segurança pública por 20 anos, já tem isso. Aí força o trabalhador a continuar no mercado de trabalho buscando espaço, já com idade avançada. É como se a gente tivesse uma oferta de emprego absurda, né? O que o pessoal chama de pleno emprego, que a gente sabe que não é a realidade. Tem muita gente jovem que tem dificuldade para se colocar no mercado de trabalho. Imagina então o pessoal idoso. Como é que eu trabalho no campo, está trabalhando capinando mato, tá trabalhando com enxada todo dia, vai conseguir trabalhar até os 65 anos, cara? Aí também, né, pô? Muito fácil para um deputado que apoia os mandatos quando se aposentar com salário integral. Outro projeto de lei do governo Temer está sendo uma reforma trabalhista, que o ponto central dessa reforma é colocar o que é negociado acima do legislado. Ou seja, o que for acordado entre patrão e funcionário vai valer mais do que a CLT. Esse é o ponto mais complicado dessa reforma. E embora eles tenham colocado algumas tentativas de proteção, assim, de que certas coisas não poderiam ser negociadas, né? Mas na prática isso representa uma perda enorme para o trabalhador. Inclusive esse tipo de proteção, faltou a gente falar no caso da terceirização, que eles colocaram um gatilho lá, um dispositivo que diz que se o funcionário for demitido, ele só pode ser readmitido como terceirizado, se eu não me engano, depois de 18 meses, uma coisa assim.
Isso parece interessante à primeira vista, mas quando a gente fala de empregos que não são tão especializados, isso é uma tragédia. Ao invés de a pessoa ser demitida e ser contratada ganhando menos e com menos direito, que seria uma situação péssima, ao invés disso ela vai ser demitida e substituída por um terceirizado. Exatamente, vai terminar combinando um leilão de profissionais. Que o que ganha menos e que o que cobra menos e tudo mais é que vai ser contratado. Voltando à reforma trabalhista, outro ponto é que parte das disputas que havia entre trabalhador e patrão não vão mais ser possível, não vai mais ser possível que o trabalhador recorra ao Ministério do Trabalho, né? Ou aos tribunais de trabalho, TRTs. Exatamente. Você viu isso? Uhum. Aí o que acontece? Agora você está tirando, segundo o que eu consegui observar, o que vai acontecer é que muitos processos hoje estão, assim, o pessoal não está dando conta de julgar todos. A ideia de impedir isso, de o trabalhador poder entrar com recurso, seria justamente para evitar essa carga. Mas, claro que não vai ter esse efeito, né? Vai evitar a carga, mas também vai evitar o poder de reação e vai tirar totalmente o controle dele. Você viu que o Maia falou, não lembro se foi o Arthur, acho que foi o Arthur Maia, sobre isso dos tribunais de trabalho, que a justiça do trabalho não devia nem existir, porque penaliza muito as empresas e gera imprevisibilidade para o empreendedor no Brasil. Poxa, não é só a empresa seguir a regra, respeitar os direitos dos trabalhadores para não precisar recorrer a isso. Né? As empresas agem mal com os trabalhadores e a culpa é do trabalhador que recorreu da justiça, né? Que atrapalhou o pobre do empresário. Com certeza. Peraí, você né? lembra que o empresário não é aquele empresário da vendinha que tem aqui na esquina e tudo mais, é aquele empresário nacional. Simplesmente está contratando em massa, e com essa nova alteração da CLT agora, vai poder decidir como ele vai pagar o trabalhador. Se ele vai dizer, você vai receber por tanto, você vai receber tanto, mas você não vai ter direito a isso. Aí esse benefício é esse benefício. Se o trabalhador não concordar com isso, o que é que vai acontecer? Ele simplesmente não vai ser contratado, e como nós vimos hoje, não vai ter um poder de reação, se vier a ter, vai ser algo mínimo. Porque quando alguém diz que não aceita algo, outra pessoa vai lá e faz por menos. Entendeu? Ou seja, você não vai ter uma contraproposta generalizada da população. O que você vai ter cada vez mais uma diminuição do poder de compra da população que vai estar ganhando menos e que vai estar gerando menos lucro para a região. Quem vai estar ganhando vão ser os multinacionais, que contratam o pessoal a preço baixo, mas tem o seu comércio focado no exterior, que não investe em nada aqui. Pois é. No Congresso em Foco, eles colocaram um resumo do que essa reforma significa. Ela permite algumas formas de trabalho que já existem hoje, como o teletrabalho, né, trabalho à distância, o regime de 12/36, que você trabalha 12 horas seguidas e depois descansa por 36 horas. Ele reforça o que foi definido na lei da terceirização, deixando claro que, porque dizem que não ficou tão explícito na lei da terceirização que a atividade fim estava liberada, essa proposta, esse projeto de reforma trabalhista, ele deixa mais claro que liberou geral para terceirizar qualquer área. Exatamente. Eu estava conversando com alguns amigos da faculdade e a minha opinião mudou um pouco com relação à reforma trabalhista. A reforma trabalhista, como a gente conhece hoje, ela é algo que necessitava de alguma mudança, porque via-se que era um pouco arcaica, que realmente para os novos tempos ela precisava dar uma repaginada ali, como por exemplo a legalização do home office, que vai ser algo interessante dado o modelo do mercado atual, muita gente trabalhando em casa. E outro exemplo que eu achei também curioso foi que um colega meu, ele trabalhava em empresa em São Paulo, como ele queria estar ali trabalhando, ele queria estar produzindo, queria estar vendendo. E com isso ele não queria aderir às férias dele, no caso, ele queria negociar para poder continuar trabalhando.
Só que segundo a lei mesmo, se ele negociar, ele não pode. Ele tem o direito de férias e ele tem compulsivamente que obter essas férias e o patrão tem que ser umas férias remuneradas de acordo com toda a CLT. E nesse caso eu achei algo assim bastante interessante. Só que numa sociedade mítica, uma utopia que não é a que a gente vive hoje, seria uma ferramenta perfeita para aumentar a participação do funcionário na empresa. Só que o que a gente vai ver hoje vai ser uma pré-escravização, uma neo-escravização. Isso aí das férias, a exigência, eu acredito que seja por ser muito difícil de perceber quando é um caso desses, que o funcionário realmente faz questão de ganhar comissão, ou seja lá o que for, né, do caso que a pessoa é proibida, né, seja socialmente dentro da empresa, por pressão, por indireta, ou seja até mais explicitamente, tirar férias. Eu acredito que esse primeiro caso, a tendência é que seja pequena a porcentagem, na porcentagem de trabalhadores. Aí se libera que as férias podem ser meio que tanto faz, você não precisa das férias, eu acredito que a maioria, assim, a quantidade de trabalhadores que vai ser prejudicado por isso vai ser muito maior do que a de trabalhadores que vão se sentir bem por poder se desfazer das férias. E, assim, como você falou, né, que tem certos pontos que precisaria mudar mesmo na lei trabalhista, na verdade, boa parte das propostas que estão sendo colocadas, elas estão vindo preencher lacuna que existia de que, assim, falando de uma forma bem geral, não essas propostas em particular. A gente já precisa ainda de uma reforma no ensino médio, precisa de se pensar na previdência em longo prazo, né, em mudanças. Mas isso tudo deveria vir com discussão, com debate, e não feito da forma mais nociva possível para o trabalhador e de forma autoritária como está sendo feito. Exatamente. E se alguém chegou a acompanhar a votação da reforma na Câmara, foi algo assim, você visse claramente que a opinião dos deputados, da maioria, por sinal, lá, voltando contra a reforma, retratando um pouco do cenário atual, com a manipulação de uma rede de televisão bastante conhecida, e outros deputados totalmente avessos a isso, falando, parabenizando outras pessoas, falando ovo de outras empresas, ou seja, o que a gente vê são os representantes democraticamente elegidos ou pelas chamadas parlamentares aí, que representam os interesses totalmente antagônicos da sociedade. Chega a ser uma tristeza para um país com tanto potencial como o Brasil, tanto territorial como de recursos minerais, naturais e tudo mais. Bom, mas tudo isso, seja as reformas que a gente falou agora, seja a reforma do ensino médio, outras que vieram, estão por vir, né, tudo isso está motivando cada vez mais uma reação da população, né, dos trabalhadores nas ruas, para fazer enfrentamento dessas medidas do governo, ver se a gente muda o quadro. E, assim, como o Temer em si, eu acredito que não tenha muito medo da opinião pública, por conta de ser um governo provisório, que não parece ter nenhuma pretensão de se candidatar de novo. Ele, por um lado, está assim, mas, por outro lado, os congressistas não, né? Exatamente. Está fazendo o estrago possível agora, né? Mas, por outro lado, os congressistas têm muito a perder, eles dependem de voto. Então, aí, assim, com a pressão dos trabalhadores aumentando, a tendência é que muito congressista diga: epa, peraí, vamos devagar que eu tenho que me eleger depois, né? Essa é a esperança que a gente tem. Exatamente, afinal o trabalho dele é feito diretamente na campanha. Pois é, e aí a gente teve no último dia 28 um grande ato no país, que foi uma greve geral, que na prática o conceito eu acho que estava mais para paralisação, para greve geral, porque
porque era só de um dia, uma greve programada para durar só um dia desde o início. Mas mesmo assim conseguiu ser uma mobilização bastante interessante, a meu ver. Como você acompanhou isso, Jorge? Então, Carlos, essa paralisação realmente foi algo marcante, inclusive nos jornais internacionais via-se a retratação de que foi uma primeira greve geral nas últimas 2 décadas aqui no Brasil. Particularmente aqui em São Paulo, no estado em si, houve bastante manifestação, o povo aderiu fortemente, lutando pelos direitos no futuro dos seus filhos e tudo mais. O que vê-se muito, inclusive aqui em Ribeirão Preto, tanto como lá em Arapiraca, que é o estado natal, foi que houve um pouco de represália por parte dos manifestistas ao comércio local, que, por ser um dia de semana, abriu aos poucos normalmente, porém sofreram represália no sentido de tem que fechar, e quebraram vidraças. Assim, na minha opinião, não há necessidade disso. Afinal, a greve é um ato que cada um pode aderir de livre e espontânea vontade, é um direito constitucional, luta pelos direitos de liberdade de expressão. Só que é aquilo, adere quem quer, quem não quer não adere. E é importante hoje respeito, ponderamento. O que eu estou muito preocupado e que tenho conversado com alguns amigos sobre isso é justamente esse comportamento extremista da população. Hoje nós temos a esquerda, a direita, a extrema esquerda, a extrema direita. É como se estivesse formando facções internas dentro do país. Que isso é um comportamento perigoso, afinal todo mundo quer o bem do país. Assim, todo mundo hoje quer o seu próprio bem. Tem se visto muito o sentimento de egoísmo, ou seja, vai aprovar uma lei, mas que não vai interferir comigo, que não vai me prejudicar. Então foda-se. E não é bem assim que funciona a banda, né? Pois é. Agora, aqui em Arapiraca teve essa história de depredação, mas assim, é o problema da narrativa, né? De quem está controlando a narrativa. Eu estava participando do ato o tempo inteiro e os manifestantes, de modo geral, né? Principalmente quem estava à frente com o microfone, forçou o pessoal das lojas a fechar, mas isso tudo discursivamente. Eu não presenciei nada de depredação mínima que fosse. Agora, eu vi uma notícia, né, de uma lojista reclamando, dizendo que tentaram arrombar a loja dela, que tinha uma porta de vidro, mas pelo que eu entendi, não aconteceu dano à porta de vidro, só segundo ela, uma tentativa de arrombamento. Então, assim, esse ponto foi o que alguns veículos da imprensa local se prenderam para falar da manifestação, né? É complicado. Você tenta deslegitimar o ato, né? Aproveita qualquer coisinha e torna um monstro para poder deslegitimar o ato. O nosso ato aqui reuniu mais de 2.000 pessoas na rua, eu acho que foi histórico, considerando que Arapiraca é uma cidade que tem pouco mais de 200.000 pessoas, isso representa cerca de 1% da população. É um número bastante expressivo, né? Exatamente, ou seja, no fundo, assim, pode ter tido até um pouco de manipulação a fim de tornar aquilo ali uma autopromoção, né? Vender a ideia de que a loja sofreu tudo isso e gerar essa briguinha, como diz a história. Não, esse tipo de relato, eu acho que só mostra o quanto o ato foi vitorioso aqui, né? Porque isso incomodou essa classe mais alta da sociedade e ficaram com isso, tentando propagar notícias desse tipo para tentar desestimular que um ato futuro junte tanta gente. Exatamente. A meu ver, isso aí é por ter incomodado. Claro que sim, afinal, essa própria loja, se for a que eu estou pensando, é conhecida por um grande poder aquisitivo na região. Com certeza essas reformas vão influenciar ela da melhor maneira possível. Que trabalha com contratação de funcionários e tudo mais. Pronto, aí eu vi que tem um vídeo no WhatsApp rolando, aí ela não queria fechar, os caras forçaram a fechar, mas pelo que eu vi não quebrou nada lá. Tá ligado? Não foi tentativa de arrombamento, até porque os caras estavam fechando a porta, não estavam abrindo, eles estavam fechando aquela de metal que tem, que desce lá de cima.
Não, isso é uma coisa. Outra coisa é que a gente está falando de uma manifestação de mais de 2.000 pessoas. Então, ainda que houvesse algum ato de vandalismo pontual aqui ou ali, isso não é o suficiente para deslegitimar o ato todo em si. Até porque é praticamente impossível para os organizadores coordenar tudo que está acontecendo num ato de mais de 2.000 pessoas. Exatamente, até porque existem subgrupos ali que se aproveitam da situação para defender alguns interesses particulares. Em atos assim, né? Isso, Que, diga-se de em passagem, atos não foi o assim, caso. que fique claro que não foi o caso, mas que isso não é uma coisa que está assim, específica dessa região, é uma coisa que se conhece, que os movimentos, como essas greves gerais e tudo mais, existem subgrupos que se aproveitam da situação para defender interesses particulares, muitas vezes motivados por disputas por patrocínio e por tudo mais. Isso não é uma coisa restrita do protesto da região. Agora, uma coisa interessante que eu considero uma miopia dessa classe aí empresarial, que fica animada com essas mudanças trabalhistas, essas mudanças todas, porque vai poder reduzir o que gasta com funcionário, né? Essas coisas todas. Não se dão conta, eles, de que o mercado consumidor deles depende direto ou indiretamente do funcionalismo, de modo geral, dos trabalhadores. Então, se todos os trabalhadores tiverem seus direitos reduzidos, seu poder de compra reduzido, esses empresários vão vender para quem? Até os que vendem para outros empresários, né? Esses outros empresários, eles dependem dos trabalhadores. Mesmo que você seja uma loja mais elitizada, o seu público vai depender de trabalhadores comprarem nas lojas deles para poder eles virem comprar na sua. Isso afeta o comércio todo, esse tipo de medida. Esse pessoal não olha, não vê isso, né? Exatamente, tem todo um ecossistema aí. Exatamente, é tudo muito imediatista, assim, entendeu? Não vê o impacto que isso vai ter a longo prazo, principalmente com o poder aquisitivo de compra diminuir para a população. É isso, a gente fica por aqui por hoje. Algum recado final, alguma mensagem final, Diógenes? É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela audiência. Deus e boa sorte para esse futuro obscuro. É isso aí, vamos fortalecer esses atos que a tendência é que venham mais ainda, até porque o Temer disse que não tem medo disso e que vai continuar com as propostas do jeito que estava. Então só resta a população, aos trabalhadores ir para a rua mais uma vez e outras vezes para ver se a gente consegue realmente fazer a maré mudar, né? É isso aí. Lembre-se que política faz parte da vida e até a próxima. Tchau, tchau.